O Coffee Break de hoje convidou José Campos e André Carvalho, são os co-CEOs da Tangível. A Tangível opera na área do Service Design ou do UX Web Design, mas centraliza o seu conceito em Human Centered Design. E foi este Human Centered Design que me despertou a atenção e, em primeiro lugar, agradecer-lhes esta nossa conversa e também a quem nos ouve dizer que estas questões do service design e de UX são tão importantes nesta fase em que as aplicações e os serviços online dependem de um contacto direto com o consumidor cada vez maior através do online e começam, se já eram importantes, ganharam aqui uma maior importância. Mas já lá vamos sobre isso. José Campos, André Carvalho, qual de vós me vai explicar o que é este Human Centered Design, um conceito por qual vocês se apresentam? Human Centered Design é uma técnica que corresponde a trazer para cima da mesa, quando estamos a desenhar um sistema, as necessidades dos utilizadores, as expectativas dos utilizadores. No fundo, desenhar um sistema que esteja adaptado às suas necessidades. E para fazer isso precisamos de recorrer a certas técnicas. Se calhar complemento só dizendo e agradecendo ao João este convite, complemento dizendo o seguinte: esta área onde nós trabalhamos é uma área onde os termos ainda não estão muito estáveis, então é muito frequente ouvirmos intercambiar bastante estes termos do UX design, do service design e inclusive as comunidades profissionais que trabalham nestas áreas têm com frequência discussões grandes sobre onde é que começa um e acaba o outro. Por isso é que nós adotamos o termo mais vasto. E o termo mais vasto é Human Centered Design. É o desenho de sistemas, serviços, etc., baseados, como o José dizia, nas necessidades das pessoas. Este é o termo que abarca mais e abarca esses outros termos todos. Uma das coisas que é do conhecimento de quem está nesta área é que a banca e os seguros, por exemplo, apostam muito neste tipo de serviços, não neste tipo de serviços, mas nesta importância que tem olhar para os serviços do ponto de vista do utilizador para depois desenhá-los. A minha pergunta é, já há outros setores que começam a olhar com maior importância para o desenho desta forma dos serviços ou dos produtos? Sim, eu concordo consigo, João. A banca principalmente já tem os canais digitais há mais de 20 anos, não é? Portanto, já lida com esta dificuldade, com este desafio de desenhar sistemas que sejam fáceis de usar há muito tempo. E, portanto, a banca chegou rapidamente à percepção de que é muito fácil desenhar um home banking que se torne muito complexo para os utilizadores e depois as pessoas não querem usar, não gostam de usar, não se sentem confortáveis em usar. Portanto, é natural, por aí, que a banca tenha lá chegado com alguma rapidez. Agora, o que nós estamos a notar é que neste setor todos os setores estão a perceber a necessidade de se diferenciarem pela experiência. O que estamos aqui a falar é isso, é diferenciação pela experiência. O preço, a localização, etc., ficam todos um pouco menos importantes a partir do momento onde a experiência é mesmo diferente. Nós temos clientes em todos os setores. Nós temos clientes para além da banca, para além dos seguros, temos no retalho, temos na administração pública, temos na tecnologia, portanto, eu diria que todos os setores estão a entender este tema da experiência. Haverá com certeza velocidades um bocadinho diferentes. Por exemplo, temos alguma expectativa que a saúde possa também ganhar alguma velocidade, mas
a resposta mais geral é que todos os setores compreenderam que isto é importantíssimo. E a administração pública, por exemplo? A administração pública devia ser um setor que, em primeira linha, marcaria ou se destacaria por isso mesmo. Acha que, bem, da minha percepção, se calhar não é a sua, não estão a passar qualquer tipo de caminho relativamente a esta temática. Acha que é possível, ou não, duas coisas. Primeiro, é possível rapidamente a administração começar a olhar para isto e não acha que esta devia ser uma prioridade, ou seja, numa época de transformação digital e da digitalização, a administração pública não devia já estar a colocar, ou não deveria já teve já tempo de colocar todos os seus portais, todas as suas áreas de atendimento de uma forma mais acessível aos utilizadores, ou ao cidadão? Esse é um grande tema. Zé, não sei se me queres ajudar. Mas... O que eu posso dizer é que a administração pública já iniciou esse trabalho há alguns anos e já há algum progresso, já há coisas visíveis e há pessoas na administração pública que percebem deste tópico e que conseguem fazer um trabalho com muita qualidade. Eu tenho a destacar, por exemplo, o LabX, que fazem portanto, estudos e avaliações e desenhos de sistemas centrados no cidadão, e o TICAP da AMA. Eu considero estas duas entidades dois exemplos muito bons de envolvimento dos utilizadores e dos cidadãos no desenho de sistemas de administração pública. Agora, há muito para fazer, mesmo muito para fazer. Eu diria que isso que vemos hoje em dia, que já foi feito, é apenas a ponta do iceberg. E realmente, hoje em dia, com esta mudança de hábitos por causa da pandemia, ainda se torna mais importante e mais premente que todos os serviços que são digitais, e cada vez são mais, e ainda bem, sejam desenhados de forma que sejam simples de utilizar por qualquer utilizador, qualquer que seja o grau de literacia que tenha, qualquer que seja o equipamento que tenha, a localização onde esteja, o tipo de dispositivo que usa, enfim, todas estas variáveis são importantes para uma boa experiência do cidadão e, no fundo, aproximar o cidadão do Estado, claramente. E, portanto, estes próximos anos vão ser decisivos para estarmos bem posicionados a nível nacional e internacional nessa frente. Eu se calhar complementaria só dizendo que há de facto uma enorme assimetria. Como o José disse, encontramos bons exemplos, mas encontramos, eu diria que até o mais frequente, encontramos áreas da administração pública que ainda têm um desconhecimento enorme sobre todos estes temas da experiência, embora comecem a perceber que precisam disso e, portanto, procuram. Um exemplo dos bons, para complementar também, recente, onde nós trabalhamos, foi também uma outra área da própria administração pública muito inovadora, que foi, portanto, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que faz o Diário da República Eletrónica, que é um instrumento, eu diria, essencial da nossa democracia, porque é ali que está a lei, e com quem trabalhamos recentemente no sentido de melhorar a experiência de quem o consulta, e penso que todos concordaremos que é um contexto muito jurídico, de alguma dificuldade até linguística, e onde é fundamental conseguir que tanto os profissionais se movam facilmente e com bastante capacidade, como o cidadão comum consiga aceder à lei. Portanto, esse também é um bom exemplo de preocupação com a experiência. Eu concordo plenamente consigo, embora a mim me pareça que é mais importante qualquer cidadão marcar uma consulta médica e 10 minutos depois receber o dia e a hora da sua consulta médica no telemóvel. Mas isso é uma conversa mais política e vamos deixá-lo para uma nova oportunidade. Uma das coisas que a Tangível tem é uma academia para formar e especializar empresários nesta temática UX. Qual de vocês nos quer falar um bocadinho desta academia e quais as intenções e o porquê criar uma academia para dar formação a empresários? Eu posso talvez falar um pouco sobre isso. Bem, o nosso grupo foca-se então em Human Centered Design, com a Tangível, com a iPhone, mas sentimos a necessidade de absolutamente ter um braço formativo. Porquê?
Porque, em complemento com o que eu estava a dizer antes, nós notamos que há uma procura imensa do entendimento do que é isto de desenhar boas experiências. Era muito frequente nos nossos clientes ficar algo por fazer, ou seja, prestávamos o serviço, ajudávamos a desenhar a app ou o serviço ou o que fosse, mas notávamos que lá por trás haviam pessoas que queriam saber mais sobre isso. E, portanto, com bastante naturalidade começámos a dar formação de uma forma, enfim, ad hoc, e depois percebemos que havia aqui uma necessidade muito clara de as organizações terem uma oferta formativa para incorporar, enfim, para os seus planos de formação normais, que explique não apenas aos profissionais da área, e este é que é o tema, ou seja, nós damos formação sobre experiência, à organização inteira, e normalmente temos nas nossas turmas pessoas não apenas da equipa de o X do cliente, a equipa de design do cliente, mas pessoas da área da IT, pessoas do board, diretores, marketing, jurídico, portanto, vem toda a gente a fazer formação sobre experiência. E como é uma coisa muito diferente, normalmente é bem recebido. Como nós trabalhamos com as expectativas das pessoas, as suas necessidades intrínsecas, como nós falamos um bocadinho também em psicologia, etc., são temas que normalmente não estão muito presentes nas empresas. E por isso fomos crescendo por aí, ou seja, hoje em dia damos muita formação, posso dizer que até damos não apenas aqui em Portugal, damos noutros países de língua portuguesa como Angola, mas sempre nesta lógica, dar à organização inteira, mesmo ao bordo. Muito bem. Mas, na sequência deste projeto da Academia, tem outro que, no fundo, quase que cumpre aqui uma função contínua, que é a de fornecer talento às empresas. Vocês têm a Spark 2D, que capacita e faz recrutamento de talento. Como é que fornecem este talento e onde é que o vão buscar? Certo. Pronto, a Spark 2D, que muito recentemente fez um rebrand, aproveito para dizer, agora chama-se, portanto, iPhone, numa lógica de ser uma empresa que liga talento às empresas e as empresas, enfim, à força profissional. É uma empresa que encontra profissionais qualificados e os coloca em contexto de cliente, portanto, inseridos nos projetos dos nossos clientes. O vulgo outsourcing de recursos especializados é uma atividade que em Portugal é muito popular. Há largas dezenas ou mais, dezenas de empresas que trabalham desta forma. Isto tem muito a ver com a nossa legislação laboral também. Portanto, é uma forma também de flexibilizar um pouco o acesso a talento especializado. O que nós fazemos é, aproveitando também a reputação que a Tangível tem neste mercado do Human Centered Design, a nossa equipa de recrutamento tem permanentemente em carteira conhecimento de muitos profissionais, portugueses mas não só, que desejam ter grandes desafios nesta área e, portanto, progredirem. E, portanto, a iPhone o que faz é precisamente encontrar esses profissionais e colocá-los em contexto de projetos de clientes, que é algo que em Portugal é muito aceito e é muito procurado. Portanto, é um complemento da atividade da Tangível, numa lógica de menos envolvimento, mas algo que o mercado procura muito. Muito bem. A Tangível, no seu total destes e outros projetos que são imensos e, portanto, não vamos conseguir falar de todos, haveremos ter outras oportunidades, tem, ou tinha, há bem pouco tempo, cerca de 60 colaboradores no total, estou correto? Uhum. Espalhados entre Lisboa e Coimbra, e ainda mantêm o objetivo de abrir escritório no Porto, ou deixou de fazer sentido ter um escritório em cada
localidade importante do país. Isto para lhe perguntar, porque sei que estavam prestes a abrir ou pensar abrir no Porto, mas com esta mudança e também um pouco olhando para a vossa experiência, este novo normal, ou o que lhe queiram chamar, em que se experimentou haver capacidade, nomeadamente nesta área tecnológica, das pessoas trabalharem sem ir ao escritório, uma coisa que na nossa área tecnológica já acontecia em muitos casos, em várias empresas. A minha pergunta é se mantêm a vontade de abrir o escritório físico no Porto e como é que olha para esta questão do tal novo normal em termos do trabalho. Eu, sobre o escritório do Porto, diria que sim, vamos manter esse objetivo de criar um espaço no Porto. Apesar de realmente termos este novo normal e trabalharmos remotamente desde o início da pandemia, com bons resultados, e portanto não temos aí pontos nenhum de queixa, a não ser, efetivamente, a falta de contacto pessoal entre as pessoas da equipa, que precisam, obviamente, de, pelo menos de vez em quando, estarem a trabalhar em conjunto. Nomeadamente, a nossa atividade tem etapas de trabalho criativo e de entreajuda entre os colegas, e é muito importante as pessoas poderem estar a trabalhar num espaço comum e poderem realizar essas atividades mais criativas, digamos assim. Por outro lado, uma das atividades mais importantes que temos passa por fazer testes com utilizadores. Ou seja, precisamos de trazer utilizadores e observar a sua utilização dos sistemas, e a observação presencial é muito mais rica do que remota. Por isso, temos em Lisboa, em Coimbra, e esperamos ter também no Porto um espaço em que possamos fazer para as pessoas que vivem também no Porto e que são os tais participantes nos estudos, estes estudos mais presenciais num espaço controlado. E, portanto, faz sentido, por isso também temos um espaço no Porto. Campos, André Carvalho, muito obrigado por este tempo. Foi muito interessante poder conhecer a vossa empresa e exatamente aquilo que fazem, que neste ponto de viragem é extraordinariamente importante. Ou seja, não é só ter um espaço digital, é preciso olhar para ele, perceber como é que os utilizadores ou os clientes o podem usar. E, de facto, é um trabalho que acredito que vai estar em crescendo nos próximos anos. Desejo-vos as melhores felicidades e até uma próxima oportunidade. João, muito obrigado. Muito obrigado.